Olá! A gente vai mergulhar hoje numa questão bem fundamental. A liderança na igreja, lá no comecinho, foi pensada para ser um ato de serviço ou uma escada de poder? É uma pergunta que mexe com muita coisa, sabe? O material que a gente analisou mostra um projeto original que, olha, pode surpreender bastante, especialmente quando a gente compara com muitas das estruturas que vemos por aí hoje em dia. E olha só, o ponto de partida de toda essa discussão está bem aqui. Jesus coloca as cartas na mesa e mostra dois caminhos que não poderiam ser mais diferentes. De um lado, você tem um modelo de liderança do mundo, que é baseado em dominação, e do outro, o modelo que ele propõe para sua comunidade, que é serviço. É um contraste, assim, gritante, e entender essa tensão é a chave para a gente desvendar todo o resto. Ok, para a gente entender isso direitinho, a gente vai seguir um roteiro de 5 pontos. Primeiro, a gente vai ver qual é o princípio fundamental por trás da liderança, depois, como era a estrutura original da igreja e, claro, como os líderes eram escolhidos. Aí, a gente vai investigar a grande virada, a mudança que aconteceu, e para fechar, vamos olhar para as consequências disso tudo, que, olha, a gente sente até hoje. Então, vamos começar pelo começo, pelo princípio de tudo. O argumento central do material que a gente analisou é que, antes de pensar em qualquer regra, em qualquer cargo, existia uma filosofia, uma ideia central de liderança. E essa filosofia era, para a época, totalmente revolucionária. Liderar é servir. E a interpretação daquela passagem de Mateus é o ponto-chave. Jesus não está só dando um conselho, sabe? Ele está virando a lógica do poder de cabeça para baixo. Liderança, nesse novo jeito de ver as coisas, não é um degrau que você sobe, uma posição que se conquista. É um dom espiritual que se recebe para servir. É algo que te dão para você distribuir, não para acumular status e prestígio. E o argumento fica ainda mais forte quando a gente olha para os títulos. Coisas como pastor dos pastores, supremo concílio, você pode procurar, esses termos simplesmente não existem no Novo Testamento. A análise aponta que isso tudo são invenções que vieram bem depois e que vão na contramão daquela ideia de humildade. Parece que refletem mais uma busca por destaque, né? Ok, mas como é que essa filosofia de serviço funcionava no dia a dia? Como era a estrutura? Bom, o material mostra que o modelo original era, assim, de uma simplicidade impressionante. Sem complicação, sem burocracia, o foco era ser funcional. Antes de eu mostrar a resposta, vamos pensar juntos um pouquinho. Se a base de tudo é simplicidade e serviço, quantos cargos de liderança você acha que faria sentido ter? Pensa aí. Pois é, apenas 2. O material que analisamos aponta para a carta aos Filipenses, por exemplo, onde o apóstolo Paulo se dirige a apenas 2 grupos de líderes. E essa simplicidade, assim, gritante, é usada como uma evidência muito forte contra aquelas hierarquias super complexas que apareceram depois. E aqui estão eles. Basicamente, um ofício focado na supervisão espiritual e no pastoreio, e o outro focado no serviço prático, que eram os diáconos. Mas o ponto mais crucial do argumento está aqui, na primeira coluna. A análise defende que esses 3 títulos, bispo, presbítero e ancião, não eram degraus numa escada, não eram um cargo acima do outro. Eram, na verdade, só nomes diferentes para exatamente a mesma função. Aí você pode se perguntar, ué, mas por que 3 nomes para a mesma coisa? A explicação, segundo a fonte, é puramente cultural e linguística. Ancião vinha da tradição hebraica, presbítero era o termo grego e bispo vinha do latim. Eram 3 palavras de 3 culturas diferentes que conviviam na igreja primitiva, mas todas descreviam a mesmíssima função, a de supervisor espiritual daquela comunidade local. Beleza, já entendemos os cargos, mas a próxima pergunta é: como alguém chegava a essa posição? O jeito como eles eram escolhidos, segundo a análise, era tão diferente do que a gente vê muito por aí, quanto a própria ideia de liderança que eles tinham. A evidência mais clara para isso vem lá do livro de Atos. Aconteceu um problema prático e os apóstolos não chegaram apontando o dedo e falando, vai ser fulano. Não, a orientação foi muito clara. Olha, escolham aí entre vocês mesmos. Ou seja, a escolha partiu da própria comunidade. Foi um movimento de baixo para cima, onde as pessoas reconheciam quem já tinha as qualidades necessárias ali no meio delas. Quando a gente coloca os 2 modelos lado a lado, o contraste fica muito nítido. De um lado, o modelo que a fonte aponta como bíblico, um líder escolhido pela sua própria comunidade. A autoridade dele vem do reconhecimento das pessoas que convivem com ele. Do outro lado, um modelo centralizado, um líder nomeado sobre uma igreja,
vindo de uma sede, de algum lugar de fora. A autoridade, nesse caso, é imposta de cima para baixo. E aí fica a grande pergunta no ar, né? Se o modelo original era tão simples, tão comunitário, o que foi que aconteceu para mudar tudo? É aqui que a nossa história dá uma virada. A gente vai ver agora como as influências de fora começaram a redesenhar completamente essa estrutura. Olha, essa mudança não foi de uma hora para outra. Foi um processo lento, gradual. A fonte aponta que tudo começou a mudar ali por volta do ano 150, quando a figura do bispo começou a ser vista como alguém superior aos outros presbíteros. Com o passar do tempo, esse bispo passou a cuidar não só de uma igreja, mas de uma região inteira. E o golpe final, digamos assim, foi quando a administração da igreja começou a copiar, a espelhar a estrutura do próprio Império Romano, com toda a sua organização e hierarquia. E claro, uma mudança estrutural desse tamanho teve um preço. A gente entra agora na parte final da nossa análise, que olha justamente para as consequências desse desvio do projeto original. E segundo a fonte, essas consequências foram bem sérias e duradouras. De novo, o ideal bíblico é trazido à tona para a gente contrastar. A ideia era liderar pelo exemplo e não pelo domínio. O argumento aqui é que a própria estrutura hierárquica, por natureza, acaba criando um ambiente onde essa postura de dominar sobre os outros se torna quase inevitável. Para descrever esse sistema de domínio, o material que a gente estudou usa um termo bem específico e forte: nicolaísmo. Basicamente se refere à prática de criar uma classe de clérigos, de líderes, que se coloca acima dos membros comuns da igreja para controlar eles. E o ponto mais pesado é que a Bíblia diz que essa é uma prática que Jesus odeia. O que acontece a partir daí, segundo a fonte, é uma espécie de espiral descendente. Tudo começa com orgulho, com a busca por status. Isso, naturalmente, leva a disputas por poder, por controle de igrejas, de recursos. O poder, por sua vez, pode abrir a porta para a corrupção. E, no final das contas, o próprio sistema acaba colocando de lado, marginalizando quem tenta lembrar e defender o modelo original. Então, o ponto central é este. A mudança de um modelo de serviço para um de hierarquia não é só uma questão de organograma, de organização. O argumento é que essa troca afeta a alma da coisa, compromete o ambiente espiritual. Acaba criando um terreno fértil para o favoritismo, para a manipulação financeira e, no fim, para a perda daquela vitalidade espiritual da comunidade. E assim, a gente fecha o círculo voltando exatamente onde começamos. Esse versículo final amarra toda a discussão. O próprio Jesus é o exemplo máximo da liderança que ele ensinou. Uma liderança baseada em servir, em se doar e não em buscar poder para si mesmo. Depois de analisar tudo isso, a gente fica com uma pergunta para pensar, né? No mundo de hoje, com toda a complexidade, com séculos e séculos de tradição, será que é possível um retorno a esse modelo original de liderança servidora, de estrutura simples? Ou será que isso nem é mais desejável? É uma questão que fica aí para a gente refletir.